E apesar do Trump se demonstrar bastante pró-Israel, né? A gente tem até a própria filha dele dentro da Casa Branca como senior advisor, né? A sensação do antissemitismo nos Estados Unidos está cada vez maior. Então, ainda falando sobre aquele Pew Research que eu comentei no início do episódio, hoje 64% dos judeus americanos sentem discriminação por conta de sua origem ou da religião. E isso foi um aumento de 20 pontos percentuais em relação à mesma pesquisa que foi realizada em 2016. Como é que a gente explica esse dado? É importante dizer que existe uma ambiguidade, ou, digamos, tem dois elementos essenciais no trumpismo que convivem lado a lado. Um deles, como a gente estava conversando, é esse apoio extremado a Israel, extremado, quer dizer, a agenda do Netanyahu e alinhamento total a Israel. E o outro é um governo republicano que flerta repetidamente com a extrema-direita, incluindo, em alguns momentos, com grupos neonazistas americanos. E acho que o grande momento disso foram os protestos em Charlottesville, quando Trump foi incapaz de condenar supremacistas brancos que haviam assassinado uma mulher que protestava. E isso foi um choque, imaginam, demorou para condenar, falou que havia pessoas boas dos dois lados protestando, mas isso diz respeito a esse esforço permanente do governo Trump de flertar com grupos de extrema direita que agora estão nas ruas de lugares protestando em defesa do Trump e contra os antifas, né? Essa é a grande disputa aqui nas ruas de algumas cidades americanas, não de Nova York, mas de outras cidades. E um pouco também eu acho que a gente precisa assim, ser explícito que a visão de mundo propalada em canais como Fox News, ela traz elementos, eu diria, históricos do antissemitismo. O que eu quero dizer com isso, e vou qualificar com muito cuidado, boa parte da narrativa do Trump, outro dia, eu vou te dar um exemplo concreto, num dos principais programas da Fox News, havia uma das grandes dos argumentos era que o Biden é um candidato fantoche na mão de banqueiros bilionários como George Soros e de comunistas bolcheviques como Alexandria Ocasio-Cortez e outros. E Uau. que, na São velhas verdade, narrativas, né? Já ouvimos isso antes. então, que na verdade, isso estou falando no prime time da Fox, passando a hora que as pessoas realmente veem TV, Fox News, o canal mais assistido dos Estados Unidos, e essa ideia de que no final o Biden não é nada mais do que uma marionete na mão de uma conspiração internacional entre grandes capitalistas e grandes bolchevistas, e algo que, né, de alguma forma, nos lembra de momentos terríveis de antissemitismo europeu, que era um pouco esse o discurso. Você olhar o protocolo do Saducião, escrito na Rússia czarista, ou se você olhar o antissemitismo na Alemanha do começo do século XX, na França do começo do século XX, ou mesmo na Alemanha nazista, essa era a imagem do judeu capitalista e o judeu comunista ao mesmo tempo, que estava fazendo maquinações por trás, nos bastidores, para controlar a vida do cidadão de bem e desvirtuar os valores cristãos, os valores da terra, etc. E o que mais me chamou a atenção é que apresentava uma foto com 6 pessoas, das quais 3 eram judeus fazendo essa maquinação, que era Bernie Uau. Sanders, o Bloomberg, que agora que foi um dos pré-candidatos democratas e agora é um dos grandes doadores democratas, e o Bernie Sanders. Então, esse framework, essa visão de mundo antissemita, ela está adaptada aos novos tempos, mas ela traz ecos de um passado um passado horrível, né? que foi o passado de antissemitismo e que tem uma mentalidade conspirativa que ela é a mesma, na minha opinião. Sim, a Tirando um gente. pouco o antissemitismo explícito, mas ele está implícito, né? Então, eu vejo, então você tem um governo que é absolutamente pró-Israel, em algumas coisas, de novo, pró-Netanyahu, mas que joga com esse jogo de grandes cenários e ideias que foram criadas, gestadas e criadas pelo pior tipo de antissemitismo que já existiu.